A matança de William Clyde Gibson finalmente terminou em 2012, depois que sua irmã encontrou o corpo mutilado de um amigo da família na garagem de Gibson. De acordo com Gibson, ele matou pelo menos 33 pessoas a partir dos 25 anos e até sua captura aos 54 anos. Gibson frequentava bares decadentes do sul de Indiana e atraiu vítimas femininas para veículos roubados, matou-as por estrangulamento ou esfaqueamento, agrediu sexualmente cada vítima post-mortem, depois mutilado e jogado seus corpos no rio Ohio. Gibson manteve partes do corpo sexual como lembranças e para uso contínuo para gratificação sexual, e até teve um seio decepado no porta-luvas da van da vítima quando foi preso. Gibson foi condenado por 3 assassinatos e está cumprindo 2 sentenças de prisão perpétua, além de 65 anos no corredor da morte de Indiana. Nesse episódio, Peele cumpre seu objetivo e extrai uma confissão de Clyde Gibson de um assassinato em um caso arquivado. Depois que a irmã da vítima é informada, ela confronta Clyde em um telefonema emocional. Notícias e tribunos. A Suprema Corte de Indiana ouviu argumentos orais quinta-feira em nome de um homem de New Albany condenado pelo assassinato de 3 mulheres no sul de Indiana entre 2002 e 2012 que está no corredor da morte em 2 dos casos. Notícias Olimpíadas Propaganda William Clyde Gibson apela à Suprema Corte de Indiana sobre sentença. Ele está enfrentando 2 penas de morte e 65 anos por 3 condenações por assassinato. William Clyde Gibson por April Ricard publicado, 10 de janeiro de 2019 às 23h33 BRT Indianapolis. Notícias e tribunos. A Suprema Corte de Indiana ouviu argumentos orais quinta-feira em nome de um homem de New Albany condenado pelo assassinato de 3 mulheres no sul de Indiana entre 2002 e 2012 que está no corredor da morte em 2 dos casos. O advogado de apelação de William Clyde Gibson III argumentou que seus advogados de julgamento falharam em investigar adequadamente uma lesão cerebral anterior e apresentá-la ao júri durante a sentença, e que o advogado que foi advogado principal em 2 de seus casos e que o advogado no terceiro havia um conflito de interesse. Gibson foi condenado por um júri pelo assassinato e mutilação da melhor amiga de sua mãe, Justine Wittes, de 75 anos, em abril de 2012, e se declarou culpado pelo assassinato de Stephanie Kirk, de 35 anos, em março de 2012, e pelo assassinato de Karen, em 2002. Rodela. Nos 2 primeiros casos foi condenado à morte e no terceiro foi condenado a 65 anos de prisão. Propaganda Lindsay Van Gorkum representou Gibson durante a audiência de quinta-feira, solicitando que o tribunal transfira a jurisdição do caso dele e reverta as conclusões pós-condenação em todos os 3 casos. Ela argumentou que os advogados de Gibson foram negligentes na investigação completa dos efeitos que um acidente de 1991 pode ter tido no estado mental de Gibson e suas ações subsequentes. Ela disse que Gibson falou durante a investigação sobre o naufrágio e possíveis problemas mentais causados por ele. Uma ressonância magnética foi realizada em Gibson em 2013, cerca de 3/4 do julgamento pelo assassinato de Wittes. Van Gorkum disse que os advogados de Gibson falharam quando não seguiram esse caminho e não forneceram as informações sobre a ressonância magnética ao especialista médico que testemunhou após a condenação. Ela disse que a evidência de sua possível lesão cerebral era importante. É fundamental para um júri ouvir. Em 3 casos separados, Gibson foi devidamente condenado por prender, assassinar e, em um caso, mutilar 3 mulheres indefesas, disse ele. Gibson estabeleceu o padrão para o pior dos piores e qualquer juiz ou júri razoável teria achado que a pena de morte era a única punição apropriada. Ele abordou o argumento pós-condenação de que uma única lesão cerebral traumática leve desencadeou um curso de eventos que culminou nas mutilações brutais e no assassinato de 3 mulheres, disse ele. Esta narrativa construída tem vários problemas e não prova que o conselho foi ineficaz.
Banks também questionou como um júri poderia mostrar evidências de como o comportamento de Gibson mudou depois de 1991 sem causar prejuízo ao incluir os outros casos de assassinato pendentes e outras condenações anteriores. Esta narrativa pós-condenação baseia-se em 3 coisas: uma única lesão cerebral traumática, transtorno bipolar e uma história de alcoolismo, disse ele. Dessas 3 coisas, os investigadores de sentenças foram informados e forneceram evidências de 2 delas. Esta narrativa não explica por que muitas pessoas com esse diagnóstico ou com essas condições não cometem assassinatos horríveis como o Sr. Gibson fez. Ele acrescentou que a declaração de conflito de interesses feita por Van Gorkum não se sustentava. O trabalho do advogado é administrar o dinheiro limitado, disse ele. Este é o dilema de todos os advogados. Isso não pode ser um conflito de interesses. William Cleide Gibson foi condenado à prisão perpétua e o tribunal tomou os argumentos sob aconselhamento.